Você sabe, quando eu entrei na faculdade, em seguida eu já queria procurar um estágio. E uma das primeiras oportunidades que surgiu foi na inauguração do posto de Pequenas Causas. Ia começar, ninguém sabia muito bem como ia ser, mas a prova era fazer um teste de datilografia, não precisava ter grandes conhecimentos, eu estava no primeiro semestre, quer dizer, sabia absolutamente nada. E na prova de datilografia eu fui muito bem, que era... Eu tinha tido aula de datilografia e muita gente desistiu, porque quando souberam que não tinha bolsa e não ia ser com máquina, sequer máquina elétrica, computador na época nem se pensava, mas máquina de escrever manual muito tempo machuca o dedo, né? E exige prestar muita atenção. Então, o meu primeiro estágio foi datilografar audiência. Eu atendia 4 vezes na semana, 4 a 3 vezes na semana no balcão do posto. Tinha pouco movimento, mas dava para aprender bastante, porque as pessoas iam lá sabendo que nós éramos estudantes, então tinham paciência para ser atendidas. E ao mesmo tempo eu datilografava a audiência, aí sim com um juiz ou com um conciliador. E para mim ficou muito claro, naquela experiência de datilografar as audiências, que a última coisa que eu queria na minha vida era decidir a vida dos outros. E apesar do critério do Pequenas Causas, na época era bem mais restrito do que é hoje, o critério era somente algumas matérias, somente algumas causas que podiam, e a limitação do valor. O salário mínimo era muito mais baixo do que é hoje, né? Não chegava nos $100, que era um marco histórico de reivindicação, mas para algumas pessoas ali, aquele valor era um mundaréu de valor. E um dos insights que eu tive foi de que, por mais que se entenda o acesso à justiça como a possibilidade de requerer ou de exercer um direito perante o Poder Judiciário, a materialização da ação judicial por si só já configura uma injustiça. Só existe ação judicial porque já houve uma injustiça. Seja porque o autor interpretou errado e aí alguém foi demandado injustamente, seja porque alguém não fez o que devia de fazer e aí o outro teve que entrar com uma ação. Então, foi um período curto que eu fiquei lá, até foi muito engraçado porque meses depois que eu já estava trabalhando lá, descobriram que eu ia fazer 18 anos. E na época a maioridade era 21, ou seja, eu era uma adolescente datilografando as audiências, ou menor in public, como é o termo jurídico. Né? Dos 18 aos 21 eu seria uma menor public, teria algumas restrições ainda, mas eu sequer respondia penalmente pelos atos que eu fazia, nem civilmente. Eu já datilografava a audiência, já sabia que eu ia fazer alguma coisa diferente daquilo na minha vida profissional e demorou um pouquinho. Eu só consegui, depois de 1 ano de formada, deixar de trabalhar com contencioso e aí sim seguir uma carreira em consultoria. Mas eu acho que tem muito esse senso de urgência, essa questão de poder ajudar as pessoas a entrar num acordo para evitar a ação judicial. Eu, no último ano de faculdade, retornei ao posto, fui conciliadora. No 3º ano de faculdade, eu também fiz várias conciliações, aí era atendendo num estágio da prefeitura os centros comunitários de Porto Alegre. E foi uma experiência muito rica, que ajudou muito a criar esse desenvolvimento, observar as pessoas, como elas se comportam na hora de negociar e ter argumentos para que elas percebam que não vale a pena ficar comprando a briga, é melhor seguir em paz. Né? Muito dessa polarização que se fala hoje
das redes sociais, na verdade ela já existe. A rede social apenas deixou escancarada a situação. Porque quando duas pessoas não conseguem sentar e conversar, é um fla-flu. Eu tô certo, um briga com o outro. E precisa de um juiz, né? Às vezes uma pessoa gabaritada que poderia estar decidindo algo realmente complexo, tem que perder o seu tempo por conta de duas pessoas que não conseguem sentar e conversar. E aí esse também é um outro reflexo que faz com que eu sempre procure evitar processos judiciais, porque não tem como querer que um poder judiciário seja ágil, consiga entregar decisões bem fundamentadas e que todos consigam compreender, se o número de ações é cada vez maior. E agora, com o coronavírus, me preocupa bastante que todo mundo queira discutir judicialmente os contratos e as questões sérias fiquem para um segundo plano e todo mundo com uma sensação de injustiça porque está aguardando sentença, quando na verdade o que se deveria fazer é evitar o processo. Se você for ver, existem essas campanhas de conciliação, mas o que elas trabalham? Olha, você já esperou muito tempo, vai ter que esperar mais não sei quanto, e por conta disso, melhor fazer algum acordo. Então, se é para lá na frente, por falta de resposta do Poder Judiciário, sentar e fazer o acordo, vamos sentar e fazer o acordo antes do processo, vamos evitar essa dor de cabeça. Porque eu gosto muito da ideia de que um contrato não são duas partes, mas é um trabalho em equipe que pessoas resolvem se unir. E se você vê a pessoa que te contrata, ou se você vê o contratante, o contratado como alguém da mesma equipe que tem um interesse comum, que é aquele escopo do contrato, quando uma pessoa não pode, a outra precisa flexibilizar. Tem que tentar chegar de uma outra forma. Imagina você no trabalho, de repente um colega passa mal, fica doente. Você vai demitir de uma hora para outra porque ficou doente? Você vai dizer, não vou entregar porque era do outro? Não. Todo mundo se reúne e tenta ajudar, tenta tapar o buraco. Dessa mesma forma deve ser visto o contrato. Afinal de contas, todo mundo, mais cedo ou mais tarde, vai precisar voltar e negociar com aquele fornecedor. Se aquele fornecedor quebrar, outro fornecedor vai estar mais sobrecarregado e talvez fique mais caro, mais difícil de manter o negócio. Então, é melhor sentar e tentar definir. E esses parâmetros não é só prazo ou dinheiro, existem diversas formas que podem ser colocadas, diversas estruturas que podem ser consideradas. E isso é no caso a caso, não tem uma fórmula mágica, mas é preciso ter boa vontade, é preciso ter bom senso e conseguir pensar no curto, médio e longo prazo.